Deus abençoe, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui para mais um programa Jovens Destemidos, dando continuidade a esse estudo, que começamos algumas semanas atrás. E hoje nós falaremos sobre a sexta festa. Nós vamos traçar primeiro um paralelo, falando disso naquilo que nós citamos no último programa, daquela linha do tempo, que é onde se cumpre essas profecias dentro de uma linha do tempo. Começa essas festas lá no Calvário, Senhor Jesus, e elas transcorrem até o milênio. Nós vamos traçar aqui dentro desse panorama, e vendo como isso se cumpre. E a gente olha por um relógio, que o irmão Brano nos ensina, e esse relógio do tempo bíblico, esse reloginho, chama-se Israel. E dentro disso, depois, nós olharemos primeiro esse cumprimento com o povo judeu, o povo israelita. Depois nós veremos também de uma maneira espiritual como isso se cumpre na noiva. Amém? Porque tem coisas equivalentes dentro dessas profecias, dentro desses grandes mistérios que nos foi revelado. Amém? E como nós falamos no último programa, nós falamos a respeito da festa das trombetas, e que uma trombeta, ela tem uma função, e a função dela, o objetivo dela, o resultado que ela causa é uma reunião, é reunir o povo para 4 coisas, para apresentar uma pessoa importante, para anunciar uma guerra, para anunciar um dia sagrado, para anunciar uma festa. Então, essas trombetas, como nós vimos no último programa, ela soou sobre o povo de Israel, os ajuntando ali em sua terra. Terra essa que Deus os deu para ele lá no primeiro êxodo, e nós sabemos sobre os fatos históricos que ocorreram, até que eles foram dissipados pelo mundo e depois reunidos novamente. E Deus os reuniu ali, justamente porque há outras 2 festas, porque lembre-se, nós falamos sobre as festas da trombeta, ela serve para reunir, para se comemorar as 2 últimas festas. Então eles estão reunidos lá para primeiro comemorar expiação e depois comemorar tabernáculos. Mas primeiramente expiação que vem antes. Nós falaremos sobre essa expiação dos judeus. Acredito que talvez seja um programa mais curto hoje, não tão longo, um pouco mais objetivo. Trataremos de um assunto de maneira mais objetiva. Falamos dessa expiação para os judeus. Então, quando nós vamos lá, nas escrituras de Levítico, nós identificamos a festa da expiação em Levítico 16 e em Levítico 23. Nós olharemos o que o irmão Brana fala a respeito disso. Quando nós vamos lá em Levítico 16, ele trata das ordenanças que Deus fez sobre os rituais sagrados daquele dia, sobre qual animal teria que ser morto, sobre como ele teria que ser morto, sobre o que seria feito com sangue antes, durante e depois de sair do propiciatório, e todas as outras ofertas e o que envolve todo aquele ritual daquele grande dia. Essa festa aqui, ela em hebraico, ela chama-se Yom Kippur. Eu não vou escrever porque possivelmente eu vou errar, que eu não estou lembrando como escreve exatamente, mas chama-se Yom Kippur, é a festa da expiação. Até os dias de hoje, eles ainda comemoram esta festa do Yom Kippur, esse dia sagrado. Claro, hoje eles não vão mais no templo, Desde o dia do Senhor Jesus, quando aquele véu se rasgou de cima a baixo, eles não comemoraram mais essa festa, esse rito, como eles comemoravam. Eles não, depois daquele templo ser destruído, eles não tiveram mais. Isso mostra para nós como que isso se cumprirá também. Por quê? O irmão Brana, ele nos mostra, nós vamos ler um parágrafo aqui adiante, sobre não ser mais dessa maneira aqui.
não ser mais como Levítico 16. A expiação desse povo, Deus não trata mais com eles embaixo de sacrifício natural, de um cordeiro natural, de um sangue natural, de um ritual natural. Mas Deus vai tratar com eles, e o que Deus requer deles, que é o mesmo que ele requeria naquele dia, é um quebrantamento. E arrependimento. Esse arrependimento, nós sabemos que o arrependimento, ele é atrelado ao reconhecer. Né? Você não pode, não tem como você se arrepender de algo que você fez. Por exemplo, tem como você se arrepender dos seus pecados, até que te leve à consciência de que você é um pecador. Né? Não tem como você, quando nós falamos, por exemplo, de batismo, não tem como você se arrepender e ser batizado, se lá na sua consciência você não se reconhece como um pecador. Então, logo não há arrependimento. Então, para ter arrependimento, eles devem primeiro reconhecer. Amém? Compreendemos? Então, esse arrependimento aqui, ele é atrelado ao reconhecer, ao reconhecimento. Né? E nós vamos ler aqui o que o irmão Brana fala a respeito sobre este dia da expiação. Nós sabemos que esse dia da expiação, ele se compreende, essa festa, ele se compreende, ela acontece com a descida de Elias e Moisés, né? Ali na grande tribulação. E eles pregarão essa mensagem do Messias, fazendo eles reconhecer ao Senhor Jesus. E é isso que traz esse arrependimento e esse quebrantamento que a Escritura diz que eles tinham e têm que ter neste dia de expiação. Amém? Vamos ver o que o irmão Brana fala aqui na mensagem A Festa das Trombetas. Vamos tomar a partir do parágrafo 256, vemos que o irmão Brana diz aqui. Ele começa a dizer assim: e quando eles em verdade virem a expiação aparecer, a Bíblia diz, quando eles disseram que eles separariam um lar do outro e chorariam por dias, como uma família que perdeu o seu filho único. Onde recebeste estas feridas? Ele disse, em casa de meus amigos. Estão vendo? Recordem, a noiva já está no céu. O Bruno está falando aqui, a noiva já foi raptada. A esposa de José já estava no palácio. A irmã Brana está aplicando o tipo de José, né? Porque José é um tipo do Senhor Jesus, ali naquela história que retrata em tipos e figuras. O irmão Brana está dizendo aqui, a noiva, como aquela mulher gentia que era esposa de José, ela foi levada para o palácio. Em outras palavras, a noiva já foi ao rapto. A noiva já saiu desta terra, né? A irmã Brana diz assim, e José despediu todos ao redor dele, e ele se deu a conhecer os seus irmãos. Vejam, sua esposa e filhos, os demais estão no palácio, quando ele retorna, e se dá a conhecer aos judeus. Aí está a expiação. Aí está o sonido de trombeta. Aí está onde eles dizem, que isto? Aí está a expiação. De onde vêm estas feridas? Aí está, em casa de meus amigos. Recordem o que os irmãos de José disseram? Ora, eles disseram, agora seremos mortos certamente. Nós o fizemos mal. Nós fizemos mal desta maneira. Ele disse, não, Deus fez isso para salvar vida. Vocês se lembram da história em Gênesis? Estão vendo? Estão vendo? Assim fez ele isto deste modo, para salvar a vida dos gentios. A noiva disse, eu as recebi na casa de meus amigos, mas não vos pese aos vossos olhos. Vejam, não tenhais medo de vós mesmos. Eles disseram, que coisa! Falhamos realmente em vê-lo. Foi essa a expiação e nós falhamos em vê-lo. Deus! E eles disseram, eles simplesmente se separaram e prantearam por dias. Que é isto? A expiação, tristeza. Neste tempo, a vinda para dar-se a conhecer, a expiação, não é a expiação costumeira sendo morta, em Levítico 16, é o que o Bruno está dizendo. Agora, nessa expiação dos judeus, nessa expiação que virá para eles,
lá na grande tribulação, não é embaixo de um sangue de um carneiro, de um cordeiro, como eram os rituais de Levítico 16. Olha o que o Bruno está dizendo. Mas Levítico 23 é um tempo de pranto por seus pecados. E seus pecados foram que eles o rejeitaram. Olha o que o Bruno está dizendo. Está sendo bem claro, né? Não tem como atribuirmos nenhuma interpretação. O Bruno está sendo bem específico, claro e direto nisso, né? Então, o Bruno está nos mostrando que essa festa da expiação, lembra que nós estamos falando primeiro desses acontecimentos, dessas profecias que se cumprem dentro de uma linha do tempo, o relógio é Israel, então se cumpre a Israel. Há uma expiação, há uma festa da expiação que acontece com a noiva. E não é no mesmo tempo, porque Deus não trata com gentios e judeus ao mesmo tempo. Não tem como Deus trazer uma expiação para a noiva ao mesmo tempo que ele traz uma expiação para os gentios. Né? Por isso que mais adiante, e expiação é sétima trombeta. Por isso que mais adiante o Mombrana fala, é por isso mostra, né? O Mombrana diz assim, a sétima trombeta para eles é o mesmo que o sétimo selo para nós. Traz um quebrantamento, traz Jesus dando a se conhecer, nos mostrando salvação. Né? Não juízo, como eles pensaram, agora nós somos mortos. Nós fizemos mal a ele. Né? Então vamos lá, mas isso não é nosso assunto, vamos voltar aqui. Então o Mombrana está mostrando, não é Levítico 16. Não se sucede lá com rituais, com um templo, com um sacrifício sendo morto, com sangue ao propiciatório, diz o Mombrana. Já não é mais o ritual costumeiro. Agora, é ele dando a se conhecer e eles reconhecendo os seus pecados, Mombrana. E os seus pecados é que eles o rejeitaram. O povo mais santo, a cidade mais santa, eles o crucificaram, rejeitaram a sua expiação. E agora, nesse período, eles vão reconhecer a esse Messias. E esse reconhecimento, esse arrependimento, esse quebrantamento, é o que trará a eles aquele selamento dos 144 mil. Então essa é a comemoração da expiação deles. É o prantear, é o arrepender. Que é isso que a Escritura está pedindo, né? Que eles pranteiam, que eles chorem, que eles se quebrem. Vamos recordar o que era essa festa do Yom Kippur, essa festa da expiação no Velho Testamento. A Escritura era tão, como pode dizer, era tão severa, que ele chegava a dizer assim, aquele que não se quebrantar neste dia será extirpado do povo. Olha como que essa Escritura é severa. Essa festa da expiação era severa, lá no Velho Testamento como um tipo. Fala, aquele que não se quebrantar será extirpado do povo. Era uma festa onde eles teriam que se perdoar. Era uma festa onde eles teriam que perdoar dívidas. Era a festa que de 50 em 50 anos acontecia o jubileu, que era liberdade de escravidão, devolução dos bens, aquele que estava escravo, junto com sua família e tudo. Diferente do dia da remissão, que também era comemorado, era cumprido, melhor dizendo, dentro da festa da expiação. Então, essa festa da expiação, lá no tipo, ela já era muito severa. Ela já chamava para um arrependimento, para um quebrantamento, para um desespero. É que eles entrarão em desespero. Assim como a noiva, nessa hora, ela entra em desespero. Porque ela quer sair daqui, ela quer sair, ela reconhece o dia que está vivendo. Eles reconhecerão o dia que eles estão vivendo. Diferente de quanto Jesus foi crucificado, diferente lá no princípio. Quando eles falharam em reconhecer a Deus, manifesto em carne. Quando eles falharam em reconhecer a sua expiação. Quando eles falharam em reconhecer o seu Messias. Agora não, agora eles entrarão em desespero. Porque eles captaram, ou irão captar, melhor dizendo, que eles o rejeitaram. Então essa festa da expiação trará isso aqui para eles. Trará um quebrantamento dos corações. Trará um arrependimento profundo. Né? Então, essa festa das trombetas, nós falamos no último programa, ela vai servir para reunir eles para
festa da expiação, para anunciar uma pessoa importante. Para anunciar uma pessoa importante. Para anunciar um dia sagrado, que é um dia de quebrantamento, um dia de arrependimento, uma festa também, para anunciar uma guerra. Então, essa festa da expiação que acontecerá com os judeus não é sobre o cumprimento de rituais. Eles não voltarão a sacrificar cordeiros. Eles não voltarão a levar o sangue ao propiciatório. Não. Eles se quebrantarão. Eles ouvirão a mensagem de Elias e Moisés. A mensagem daqueles que veio além do véu. Né? Vocês lembram que o que acontecia? A grande comemoração desse dia era quando o sacerdote saía do véu. Porque quando o sacerdote saía do véu, mostrava que o sacrifício foi aceito. E agora, dois vão vir além do véu para mostrar para eles que o sacrifício foi aceito. Para pregar e fazer eles reconhecer aquele sacrifício que foi aceito. Então eles quebrantarão seus corações, eles se arrependerão, eles prantearão. E esse é o cumprimento dessa festa da expiação para o povo judeu. Amém? Então no próximo programa nós olharemos pelo mesmo plumo, pela mesma medida que nós estamos vendo, que são essas escrituras, é a mensagem, como que isso aqui se cumpre, tanto festa das trombetas quanto festa da expiação dentro da noiva. Amém? Então, shalom.